Gênesis capítulo 16, quantos encontraram? Diga graças a Deus. Está aí mesmo na Bíblia, tá bom? Primeiro livro da Bíblia, que diz assim: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ela tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, eu te suplico, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, a egípcia, sua serva, e deu por mulher a Abraão, seu marido, a fim de 10 anos que Abraão habitava na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo que concebera, foi a sua senhora desprezada aos seus olhos. E então disse Sarai a Abraão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abraão a Sarai: eis que a tua serva está na tua mão, faz o que é bom aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor a achou junto à fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur. E disse o anjo a Agar: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. E então lhe disse o anjo: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. E disse mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. E disse também o anjo do Senhor: eis que conceberás e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a sua aflição. E ele será um homem bravo, em sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E chamou o nome do Senhor com que falava: tu és o Deus que vê e o Deus que ouve. Por isso chamou aquele poço Lai-Roi, eis que está entre Cádiz e Berebe. Diga glória a Deus. Levante a sua mão, a sua Bíblia, diga: Senhor Jesus. Senhor. Diga mais forte, diga: Senhor Jesus. Senhor. Fala comigo, porque eu preciso da tua palavra nesta manhã. Fala, Senhor. Amém. Podeis tomar vossos assentos com as mãos desocupadas. Você pode bater as palmas bem alegre para o Senhor. Você tem que aplaudir ao Senhor com muita alegria. Glorifique ao Senhor com palmas e glória a Deus. Exalte a Ele, glorifique a Ele, adore a Ele, porque Deus tem uma palavra para você aqui nesta manhã. Aleluias. Queridos irmãos, queridas irmãs, eu quero que você permaneça ainda com a Bíblia aberta, e deixa aberta aí em Gênesis 21, no verso 14. Quando nós lemos esta palavra no capítulo 16, ela vai se estender até o capítulo 21, no verso 14. Então você já deixe a sua Bíblia bem aberta aí. Nós entendemos, irmãos, que Deus chama a Abraão. Quem está prestando atenção, diga glória a Deus. Essa história começa no capítulo 15, quando Deus fala com Abraão que das suas entranhas o Senhor lhe daria descendentes. No capítulo 12, Deus chama Abraão, e Deus fala a Abraão muitas promessas, que por várias vezes, por diversos cultos, nós falamos sobre as promessas que Deus deu a Abraão. Mas no capítulo 15, Deus fala que das entranhas de Abraão ele teria uma grande descendência. Ele teria muitos filhos, ele seria um homem honrado, ele seria um homem que as pessoas olhar para ele, viriam Deus atuar na história dele. Mas a Bíblia diz que quando essa promessa chega na vida de Abraão, que ele teria filhos, Abraão estava com 75 anos de idade, e a sua esposa Sara já estava com 65 anos. A diferença entre Abraão e Sara era de 10 anos. E agora, quando Sara escuta que Deus vai dar ela filhos,
impossível, porque eu já cessei o costume das mulheres, eu não tenho mais período, e ainda que quisesse ter filho, a minha idade está avançada. Mas lembre-se que esta promessa não veio da terra, essa promessa veio do céu. Essa promessa era uma promessa que Deus disse a Abraão: você será pai de uma grande multidão. Irmãos, isso parecia ser algo estranho ao olhar de Sara, e muito mais estranho ao olhar de Abraão, porque às vezes Deus nos dá promessa tão grande que a gente olha para a nossa conta no banco e a gente fala: Senhor, não dá nem para começar a pensar na promessa, Senhor, não dá nem para começar a imaginar. Você olha para você olha para o histórico da sua família, você olha para a sua realidade e você diz: Senhor, a promessa é bonita, a promessa faz se alegrar, mas só de pensar nela eu vejo que isso é impossível. Mas eu quero dizer algo para você, que quando Deus nos faz promessa, Ele não quer que nós olhamos para as promessas com esse olhar humano, porque no olhar humano é impossível, é difícil, não tem jeito. Mas Deus quer que nós olhemos para as promessas dEle com a vista espiritual, numa ótica espiritual, porque a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu espero. Você pode não estar vendo, mas espera, porque Deus tem uma promessa grande para a tua casa. Deus ainda tem uma promessa grande para você. Quando Deus nos faz promessa, Ele quer que nós olhamos pela vista da fé. Senhor, mas eu não tenho, mas Deus tem. Senhor, eu não posso, mas Deus pode. Senhor, eu não chego, mas a minha graça te fará chegar. Talvez você se arrumou de manhã para vir para a igreja, e até por algum momento o diabo quis falar no teu ouvido: vai lá fazer o quê? Vai lá ouvir o quê? Você vê que o tempo passa, a hora passa e parece que não acontece nada. Declare hoje para o seu desânimo, declare hoje para as vozes que falam que você não vai chegar, que é um tempo determinado para todas as coisas, e no tempo certo a promessa de Deus vai chegar na tua casa e vai cumprir na tua família. Se você crê, pode bater as palmas e dar glória a Deus, porque a promessa chega, a promessa se cumpre, porque ela foi falada por Deus. Diga glória a Deus. Quando a promessa de Deus, ela é falada, ela tem um tempo para cumprir. Ela tem um momento em que o cenário Deus prepara, um momento em que Deus vai agir. E a Bíblia vai dizer que quando Sara escuta que ela vai ser mãe aos 65 anos de idade, aquela mulher começa até a crer. Abraão, mesmo não entendendo se aquilo ia cumprir ou não, a Bíblia fala que eles começam a acreditar naquela palavra. Mas o tempo vai passando, passa 2 anos e a irmã Sara não engravida, passa 5 anos e a irmã Sara não engravida, passa 9 anos e a irmã Sara não engravida. E eu imagino Sara olhando para Abraão e dizendo: Abraão, mas por acaso vale a pena mesmo acreditar nisso? Vale a pena mesmo dar crédito a esta palavra? Será que nós não estamos malucos? Será que nós não estamos alucinados com esta palavra? Meus irmãos, esta palavra não veio da terra, esta palavra veio do céu. Quando alguém te prometer algo que sai de dentro de um gabinete, quando Deus te prometer algo, não sai de gabinete, sai do céu, e quem manda lá é Ele. Eu tenho uma palavra para você que chegou aqui nesta manhã. Alguém está dizendo: você não vai casar. Deus está dizendo: isso foi palavra falada da terra. A última palavra é a palavra que eu trago do céu. Se eu quiser, você casa, você concebe, você prospera. Levanta a mão para cima e dá glória a Deus. Me ajude a pregar nesta manhã. Se Deus falou, está falado. Se Deus determinou, está determinado. E se Deus decidiu, quem vai invalidar a promessa de Deus na tua vida? A Bíblia conta que Sara, ela começa a dizer: Senhor, o tempo está passando e Deus está em silêncio.
Mas eu quero te dizer que a palavra já foi falada. E quando Deus fala, o homem não pode reverter a palavra de Deus. Isaías 55, verso 9 diz que assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os pensamentos do Senhor maior do que os nossos. Alguém está dizendo, ela não vai ter casa própria. Deus está dizendo, isso é palavra que está vindo da terra. Eu tenho uma palavra que está vindo do céu. Alguém está dizendo, ela nunca vai prosperar. Deus está dizendo, isso é palavra que está vindo da terra. Isso não é palavra que está vindo do céu. Alguém está dizendo, ela vai bater nessa porta, vai bater na outra porta, ela vai lutar de toda maneira para crescer, para desenvolver, mas ela não vai chegar a lugar nenhum. Eu vim aqui com uma palavra que está em Jeremias 29, 11, porque eu pensei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de bem, não de mal, para te dar o fim que você espera. Deus está dizendo, guarde o que você precisa, guarde o que você necessita, porque eu tenho um fim favorável para esse seu negócio. Pode bater as palmas e dar glória a Deus. Eu tenho algo favorável para você. Levante a sua mão e diga glória a Deus, igreja. Deus ainda tem algo a respeito desse assunto. O tempo passa e a Bíblia diz que vai completar 10 anos. Diga comigo, 10 anos. Quando chega 10 anos, Sara vai conversar com seu marido. E naqueles dias na Mesopotâmia já existia dentro do contrato matrimonial que uma vez que a mulher fosse estéril, ela deveria providenciar uma mulher, uma concubina, uma serva para o marido, a fim de procriação. Ou seja, já existia no contrato matrimonial que uma vez que uma mulher fosse estéril, ela não deveria achar ruim, mas a lei dava uma abertura para que outra viesse e assumisse ali o lugar, e os filhos que nascessem dessa serva, dessa concubina, seria como se fosse filho dessa senhora. Irmãos, a Bíblia fala que Sara, quando percebe que tem 10 anos que a palavra de Deus não se cumpre, a Bíblia diz que ela vai fazer, dar um jeito, da maneira que ela imagina. Ela começa a olhar e dizer, Deus se esqueceu. Com 65 Deus me fez a promessa. Eu já estou agora com 75 anos. Abraão já está agora com 85 anos. Será mesmo que Deus vai cumprir isso? A Bíblia diz aqui no capítulo 16, no versículo de número 2, que Sara chama Abraão e diz, Abraão, eu peço que você pegue uma da minha serva. Eu pego agora que você entre a Agar, que você deite-se com Agar, a minha serva, porque já fazem 10 anos e o Deus que fez a promessa não falou mais nada. O Deus que fez a promessa não deu mais nenhum sinal. Eu peço que você deite com a minha serva Agar e coabite com ela, e o filho que dela nascer eu terei como se fossem meus filhos. Observe, meus irmãos, que Sara está tentando dar um jeitinho naquilo que Deus não pediu a ajuda dela. Ela está tentando agora dar uma ajudinha para que a promessa de Deus se cumpra. Ela está agora tentando dar um jeitinho de acelerar o processo, e ela sabia muito bem o que ela estava dizendo. Aqui no versículo 2 está escrito, e disse Sara a Abraão, eis que o Senhor tem me impedido de gerar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ela disse a Abraão, eis que o Senhor tem me impedido de gerar. Mas sabe o que eu entendo? Que Sara estava disposta, mesmo ouvindo que Deus havia impedido ela queria fazer acontecer. Ela queria dar um jeitinho para aquela promessa se cumprir. Minha querida irmã, quando você entende que Deus está te impedindo, não faça aquilo que Deus não está te autorizando. Diga glória a Deus. Ela disse a Abraão, eu estou ciente. Ela está ciente, mas ela está revoltada com Deus, e ela diz, eu vejo que Deus me impede de gerar. E sabe o que acontece? Quando eu e você não entendemos a decisão de Deus, começam os problemas na nossa vida. Quando eu e você não entendemos a vontade de Deus, começam as dificuldades na nossa casa. Ela sabe que Deus está impedindo ela de gerar, mas ela quer gerar de todo jeito. Ela sabe que Deus está impedindo
impedindo ela de fazer, mas ela quer fazer do jeito dela. Eu tenho uma palavra para você aqui nesta manhã: não faça aquilo que Deus não quer que você faça. Não abra portas que Deus fechou para você. Não tente dar um jeitinho naquilo que Deus não pediu a tua ajuda. Quantas pessoas sabem que Deus não quer que ele abra uma porta, ele diz: Senhor, eu vou abrir essa porta, e aí você abre uma porta que foi o próprio Deus que fechou. Deus tirou alguém e levou para longe, e você insiste em trazer essa pessoa para perto. Deus disse para você: eu não quero que você faça isso, e você começa a fazer aquilo, porque afinal de contas você tem uma promessa e você quer ver essa promessa funcionar. Mas Deus tem uma palavra para nós aqui hoje: se a promessa foi Deus que falou, ele não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Deus não precisa da tua força, ele precisa da tua fé, porque se tu creres, tu verás a glória de Deus. Pode aplaudir ao Senhor com palmas e glória a Deus. Ele só precisa que você creia, ele só precisa que você acredite, ele só precisa que você mantenha esta palavra. Diga para alguém que está do teu lado: não ajude a Deus, porque você pode atrapalhar tudo. Sara queria dar um jeitinho para acelerar o processo. Então ela disse a Abraão: entra a essa Agar. Mas ela diz: o Senhor tem me impedido. Irmão, se Deus fechar uma porta, não passe por portas que Deus não abriu para você. Se Deus afastou alguém de você, não vai atrás daquela pessoa e trazer para perto de você, porque tem coisas que é Deus que está impedindo. E se Deus está impedindo algumas coisas de acontecer, você não pode dizer: Senhor, vai ser do meu jeito, Senhor, vai ser da minha maneira, Senhor, vai ser da minha forma, porque todas as vezes que você quiser fazer algo que Deus não está te autorizando, o diabo vai te apresentar uma maneira mais rápida, o diabo vai te apresentar uma maneira mais fácil, o diabo vai te apresentar algo que demore menos tempo. E olha o que ela traz na mente: Deus está me impedindo, mas ela quer insistir em engravidar alguém para fazer uma promessa cumprir. Eu sei que tem pessoas que estão me ouvindo aqui nesta manhã, que você está dizendo: irmã Isabel, eu só quero que aconteça logo o que Deus falou. Você pode até querer que aconteça logo, mas existe um tempo determinado, existe um momento que Deus já declarou para isso ou para aquilo acontecer na tua vida. E se você, minha irmã, passar por cima desse tempo de Deus, você vai perder tempo. Observe, meus irmãos, que a pessoa que ela não anda na direção de Deus, ela vai andar em círculo. Então ela chama Abraão e ela diz: Abraão, eu sei que Deus não quer que eu gere, mas eu quero que você gere através da minha serva. Eu quero, Abraão, que você deite com ela e você tenha filho com essa mulher. E sabe o que a Bíblia diz? E ouviu Abraão a voz de Sara. Quando eu e você parar de ouvir a voz de Deus e começar a ouvir a voz das pessoas, te prepara para os problemas que você vai ter que resolver. Se prepara com os problemas que você vai ter que se responsabilizar. Mas se você quiser ficar na dispensação de Deus, ainda que o diabo diga não vai cumprir nada, ainda que o diabo diz não vai acontecer nada, ainda que o diabo tente te enfraquecer na oração, tente te enfraquecer no jejum, declare para dentro da sua alma: porque estás abatido, a minha alma, espera em Deus, porque ainda eu louvarei. Passará os céus e a terra, mas a promessa de Deus na minha vida não vai passar. Pode bater as palmas e dar glória a Deus. Olhe para dentro de você e diga: não, eu vou esperar o tempo de Deus, eu vou esperar a hora de Deus, eu vou esperar o momento de Deus. Diga aleluias. E a Bíblia diz que Abraão ouve a voz de Sara. E sabe o que ele fez? Pegou a serva Agar e deitou-se com ela. A Bíblia diz que Agar ficou grávida. E quando Agar fica grávida, era uma serva egípcia, era como se fosse a empregada doméstica de Sara. Mas Sara disse: se Deus não cumpriu o que ele falou, eu
vou fazer cumprir com as minhas próprias mãos. Sabe o que aconteceu quando a empregada ficou grávida? A Bíblia diz que Agar ficou grávida, e quando ela ficou grávida, ela já ficou cheia de frescura. Não lavo mais a louça, não varro mais a casa, não lavo mais vasilha, não lavo mais roupa. Ela começou a ficar de uma maneira como que na verdade, quando você está grávida, você já tem algumas coisas delicadas, mas ela ficou pensando: eu estou gerando um filho do patriarca, eu estou gerando um filho, não é de qualquer pessoa, mas é de Abraão, amigo de Deus. Observe que quando Agar fica grávida, a Sara começa a ficar irritada. Ela começa a ficar irritada e ela percebe que Agar está desprezando ela dentro de casa. Ela começa a perceber que Agar começa a ficar estranha, e um dia ela chama Abraão na conversa e diz: Abraão, eu já não estou aguentando mais essa mulher. Ei, o meu agravo, a minha tristeza seja sobre ti. Agora eu te digo, lança fora essa tua serva, porque eu não quero ela mais dentro de casa. A Bíblia diz que Abraão não sabia nem por que Sara estava daquele jeito, porque quem causou este problema foi a Sara. Quem causou essa situação foi a Sara. A Bíblia diz que Sara começa a afligir por causa de Agar. Irmãos, eu vejo aqui consequência quando você quer fazer acontecer aquilo que Deus já tem um tempo dele. Eu vejo aqui consequência quando você quer subir, quando Deus ainda está dizendo: ainda não é hora de subir. Quando você quer comprar, quando ainda não é hora de comprar. Quando você quer vender, quando ainda não é hora de vender. Ei, quando você despreza a palavra de Deus, você também vai ouvir desprezo. A Bíblia diz que já não havia paz no coração de Sara. Então ela disse: Abraão, eu não quero mais essa mulher dentro de casa. E Abraão disse para ela: faz com Agar o que você quiser. A Bíblia fala que a Sara começou a maltratar Agar, porque nós causamos o problema e depois queremos jogar a culpa em alguém. Tem muitas pessoas que saíram fora da direção de Deus e estão culpando seus parentes, estão culpando a igreja, estão culpando até mesmo seus pais, a sua mãe, a sua família. Mas Deus está dizendo para nós aqui hoje: quem desprezar a palavra de Deus vai sofrer o desprezo também das suas decisões. Mas aquele que me honrar, eu também o honrarei. Aquele que me ouvir, eu também o ouvirei. Aquele que me exaltar, eu também o exaltarei. Levante a mão e diga: glória a Deus. Ela se sente agora desprezada, e a Bíblia diz que Agar, quando escuta aquilo, que ela não tem a proteção de Abraão, ela foge de casa. Ela foge de casa grávida. Observe, meus irmãos, que quando você quiser fazer o processo acelerar, você vai fazer o problema chegar na tua porta. Diga para alguém: não acelere o processo. Diga para esse crente: cumpra todas as etapas. Será que tem um glória a Deus no meio dessa igreja? Cumpra todas as etapas, porque é um tempo que Deus permite as pessoas nos humilhar. É um tempo que Deus permite nós vivermos de favor. É um tempo que Deus permite nós sentarmos no último banco e na última cadeira. É um tempo que Deus permite as pessoas não nos chamar pelo nome, mas nos chamar pela situação que estamos vivendo. Mas quando você cumpre toda etapa, aquele que está no último banco, Deus coloca ele no primeiro lugar. Aquele que é o último da fila, Deus fala: chegou a tua hora. Aquele que estava desprezado, Deus manda Davi: vai lá em Lodebar, Davi, porque lá tem Mefibosete. Ei, Davi, vai lá e chama o menor, porque aquele é aquele que eu vou exaltar. A mulher está grávida agora de Abraão, e a Bíblia diz que a Sara está dentro de casa toda perturbada. E essa Sara aqui não era fácil, diga glória a Deus. Agar fugiu, porque sabia que
Sara estava maltratando ela. Irmãos, nós vamos pregar lá e vamos pregar cá. Talvez eu estou pregando para pessoas que você é como Sara, está querendo queimar etapas, você está querendo cumprir de qualquer maneira. Você quer casar, mas você não pode casar com qualquer um. Você quer conceber, mas você não pode falar: Senhor, eu quero agora. Não, você tem o tempo determinado para todas as coisas. Talvez você está querendo crescer, prosperar, para ajudar a sua família, porque você não aguenta ver a situação do mesmo jeito, mas Deus está dizendo: a sua ajuda me atrapalha, mas a sua confiança faz o processo acelerar para me te dar vitória, faz o processo acelerar para me honrar você. Agar sai pelo deserto errante, e a Bíblia diz que o anjo do Senhor encontra Agar próximo a um poço de água, e a Bíblia diz que o anjo diz: Agar, de onde tu vens e para onde você vai? Ela disse: eu venho fugida da minha senhora, eu venho fugida de Sara, porque eu fui usada por ela. Eu não queria, se me pedisse para me casar com qualquer outra pessoa, eu casaria. Ela nem me pediu se eu queria deitar com Abraão, ela simplesmente usou o direito de senhora e me colocou nessa situação, e agora ela me coloca para fora de casa. A Bíblia diz que o anjo do Senhor veio ter com Agar e disse: Agar, não temas, volte para Sara, volte lá para a casa de Sara e se humilha diante dela. Eu sei que a sua mente está um ponto de interrogação, dizendo: irmã Isabel, não entendo isso. Por que mesmo diante de tanta humilhação, Deus ainda quer que eu suporte isso? Porque você tem uma semente sendo gerada na tua vida. Eu estou pregando para aqueles que querem fazer o tempo ser acelerado, mas eu estou pregando também para Agars que estão aqui nesta manhã, pessoas que estão sendo humilhadas lá na sua família, pessoas que estão sendo humilhadas no seu trabalho, pessoas que estão sendo humilhadas, quem sabe, entre os vizinhos, e talvez você está fugindo porque você não quer viver isso, sendo humilhado no trabalho, sendo humilhada na família, sendo humilhada dentro da sua casa, e o que você quer é fugir, mas Deus está dizendo: eu tenho um tempo certo para você vencer esta humilhação. Permaneça ainda onde eu te coloquei, porque quando eu te tirar desta humilhação, você nunca mais vai voltar para esse lugar que você está vivendo. Pode bater as palmas e dar glória a Deus. Quando eu te tirar desta humilhação, nunca mais os homens vão poder te colocar na situação que você estava. Agar, volte para Sara e se humilhe debaixo das mãos dela. Tem hora que a gente é humilhado num lugar, mas Deus não deixa a gente sair daquele lugar. E talvez você fala: Deus não me ama. Deus te ama tanto que Ele está deixando você vencer todas as humilhações dali, para daquele lugar você nunca mais voltar quando Ele te exaltar. Talvez, minha irmã, você nem quer mais falar com parente, porque parente traz alegria, mas também traz problema. Talvez você, quando vê que é a sua tia que está ligando, você até coloca ligação ocupada. Talvez em reunião de família você nem quer ir mais, porque você se sente uma Agar desprezada. Mas o mesmo anjo que encontrou Agar no deserto, te encontrou aqui nesta manhã, está dizendo: você não pode evitar o tempo da humilhação, mas eles também não poderão evitar o tempo da exaltação minha na sua vida. Será que tem alguém que está me ouvindo nesta manhã? Levante a sua mão e dê glória a Deus por isso, porque Deus sabe o tempo de te exaltar naquele trabalho, Deus sabe o tempo de te exaltar naquela escola, Deus sabe o tempo de te exaltar naquela igreja, Deus sabe o tempo de te exaltar no meio da tua família. Deus falou: Agar, volte. Mas ela não voltou sem uma direção. O Senhor disse: sabe o que está na tua barriga? Não foi pela minha vontade, mas nem por causa disso eu vou deixar de te abençoar. O que está sendo gerado de você vai ser uma grande nação também. Eu vou te abençoar muito, Agar, muito, de tal maneira que você vai crescer sobremaneira. O que vai ser gerado de ti vai ser grande diante dos homens. Sabe por quê, minha irmã, que a gente aguenta? Porque a
gente sabe o que Deus vai fazer na nossa vida. Deus nunca deixa, meus irmãos, nós passar por uma situação sem saber o que vai acontecer. Por mais que eu não veja, eu sei que lá no final a vontade de Deus sempre é boa, sempre é perfeita e sempre é agradável. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Olhe para cá, preste atenção, eu preciso concluir, mas eu quero lembrar para você que o Senhor disse: Agar, o que você tem dentro de você é muito grande. Minha irmã, eu quero dizer para você: aguenta as humilhações, porque o que está gerando de você é muito grande. As pessoas sabem quem é você agora, mas não sabem aonde Deus vai te colocar daqui a alguns meses. As pessoas sabem quem é você hoje, mas não sabem o que Deus vai fazer através de você daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos. E é por isso que Deus está dizendo: seja no trabalho, aguente a humilhação, seja na família, aguente a humilhação, seja até na sua vida, nos seus projetos, aguente a humilhação, porque a Bíblia diz em Tiago 4:10: humilhai-vos diante da potente mão de Deus, porque a seu tempo o Senhor vos exaltará. Pode bater as palmas e dar glória a Deus. Eu estou gerando um projeto, eu estou gerando uma empresa, eu estou gerando uma vida de vitória, então eu aguento, porque eu sei o que Deus tem na minha vida. Ela volta para a casa de Sara, e quando ela volta para a casa de Sara, a Bíblia diz que passa um tempo, Sara concebe e dá luz. Diga glória a Deus. Sabe, meus irmãos, Deus poderia não estar com Agar, e Deus também poderia não estar com Sara. Mas sabe por que a gente vê a ação de Deus aqui em Sara e a gente vê a ação de Deus aqui em Agar? Porque Deus não trata ninguém com acepção de pessoas. Deus não fica mal das pessoas porque você está de mal delas. Entendeu isso? Deus não fica com raiva das pessoas porque você está com raiva dela. O que você tem que entender, porque Deus é Pai, Ele não tem filhos preferidos. Deus está tratando Sara, que é obstinada, que é ansiosa, que é apressadinha, mas Deus também está tratando Agar, que caiu na história de paraquedas, engravidou do patrão sem querer engravidar do patrão, está sendo humilhada. Mas eu vejo Deus trabalhar na vida de Sara, eu vejo Deus trabalhar na vida de Agar. Deus está trabalhando na tua vida, e Deus está trabalhando na vida de quem te tocou. Deus está trabalhando na tua vida, mas está trabalhando na vida de quem te humilhou. Já era para você ter dado glória a Deus, porque Deus trabalha aqui, Deus trabalha lá. Deus cura aqui, Deus toca lá. Deus repreende lá e Deus exalta aqui. Deus faz lá, mas Deus também opera aqui. Diga glória a Deus. Engraçado que esse povo tudo é crente. Sara é crente, mas estava maltratando a empregada. Sabe por quê, irmãos? Porque homens de Deus também falham, mulheres de Deus também falham. Se você conviver comigo 24 horas por dia, você vai assistir todos os meus defeitos. Se eu ficar com você a semana inteira dentro de uma casa, talvez no último dia você vai dizer: Senhor, eu já não aguento nem mais ver a cara da Isabel, nem mais ouvir a voz da Isabel, nem mais ver o timbre de voz dela eu aguento. Porque a verdade é essa: às vezes nós seres humanos temos os nossos problemas, mas Deus não olha para os humanos como nós olhamos para os humanos. Nós olhamos como: esse me maltratou, esse me perseguiu, esse me matou, esse fez isso. E Deus está dizendo: eu vou trabalhar na vida de cada um, e no final o meu nome vai ser glorificado. Pode bater as palmas e dar glória a Deus. No final, Deus resolve com a tua sogra, com a tua cunhada, com o teu marido, com a sua família, e Deus resolve até lá com o seu patrão. Diga glória a Deus. A Bíblia diz que Agar volta para casa, e o anjo falou para ela assim: ó, você vai ter um filho e ele vai chamar Ismael. Quando ela estava grávida e ela tinha fugido da casa de Sara, porque Sara estava humilhando ela, o anjo falou: Agar, você vai ter um filho, ele vai ser grande, vai ser poderoso, vai ser isso, vai ser aquilo, e ele já tem nome, vai chamar Ismael. Irmãos, sabe por que ela voltou e está debaixo das humilhações de Sara? Porque ela sabia o que ela estava carregando. Quem sabe o que está carregando, ele não se abate por causa de palavras. Eu quero ver um aleluia de pentecostal. Ei,
Quem sabe o que carrega, ele não fica humilhado quando a mãe às vezes amaldiçoa ele. Quem sabe o que carrega na vida, não fica abatido quando a vizinha joga praga nele. Quem sabe o que carrega, não fica preocupado quando alguém diz: você não vai a lugar nenhum, você não chega a lugar nenhum. Se você carrega a promessa de Deus, todas as coisas você pode naquele que te fortalece. Você vai chegar porque Deus te fortalece. Se é para Jesus, pode bater as palmas e dar glória a Deus. Maldição não pega, macumba não pega, bruxaria não pega, praga do diabo não vai parar a minha vida, porque eu carrego uma promessa de Deus na vida. Aí ela volta para casa de Sara, e o nome do menino que H estava gerando era quê? Ismael. Irmãos, Deus deu nome àquilo que H estava gerando. E quem dava nome para o filho era o próprio pai. Mãe não podia dar nome para filho, ainda mais uma escrava. Mas Deus estava tanto no negócio, que quando H deu a luz a Ismael, Abraão disse: o nome dele será Ismael. Diga glória a Deus. Gente, isso é muito forte. Se você não dá glória a Deus por causa disso, está mal, você está na rasca. O Deus que te fala na provação te confirma na hora da vitória. Oh, glória a Deus, aleluia. Ela estava grávida, no poço, chorando com aquela barriga, chorando, triste. E Deus falou: levanta daí, H, vai lá para a casa de Sara, continua naquela situação, mesmo que ela te humilha, porque o que você está gerando é grande. O nome é Ismael. Ela guardou aquele nome, ela guardou. E a Bíblia diz que naquele poço, ela chamou aquele poço, diga glória a Deus, ela chamou aquele poço de Loi, ou seja, La-roi. O que significa La-roi? Eu sei que este lugar existe um Deus que me ouve e que me vê. A palavra La-roi significa Deus ouve e Deus vê. Não importa qual lugar que você foi parar, se você está desempregado, se você está doente, se você está sofrendo, se você está passando por desprezo, você tem um Deus que te ouve e você tem um Deus que te vê. Eu vou dizer até você dar glória a Deus. Você tem um Deus que te ouve, você tem um Deus que te vê. Você tem um Deus que te vê e você tem um Deus que te ouve. Você tem um Deus que te vê e que te ouve. Alabacanda, alabacanda, alabacaia. Se eu tenho um Deus que me vê e que me ouve, deixe os homens me tratarem como quiser. Deixe os homens falar de você o que quiser, porque você tem um Deus que vê e um Deus que ouve. O menino nasce e Abraão diz: vai chamar Ismael. Eu creio que lá do céu, Deus dando aquela olhadinha para H e dizendo: eu cumpro ou não cumpro a minha promessa? As pessoas, enquanto você não chegar aonde Deus quer, vai te dar qualquer nome, mas vai chegar um dia que Deus vai dizer: este é o nome que eu tenho para você. Abençoado, abençoada, abençoado, abençoada, abençoado. Ah, meus irmãos, abençoado. Este é o nome que Deus tem para você. Abençoado. Aí o Ismael nasce. Quando Ismael nasceu, Abraão tinha 86 anos. Diga glória a Deus. 86 anos ele tinha quando Ismael nasceu. Passou-se o tempo e a Bíblia diz que passou 14 anos. Diga comigo, 14 anos. Aí a Sara vai gerar o Isaac. O nome Isaac significa sorriso, ou aquele que ri. Passado 14 anos que o Ismael já estava adolescente, com 14 anos, o Isaac vai nascer. Porque Deus opera na vida de quem é humilhado, e Deus também cumpre a promessa na vida daquele até que às vezes é apressado. Quando Isaac nasceu, Ismael já estava com 14 anos. E no dia que teve como se fosse um batismo de Isaac, que era o período em que ia apresentar a criança, que é agora o capítulo 21. E naquele dia, quando Isaac foi
desmamado, houve uma festa. Ismael estava brincando com Isaac. Olhe para cá, diga glória a Deus. Sabe aquele negócio de irmão? Irmão tem mania de chamar o outro. Ah, você é orelhudo, você é narigudo, você é... A gente tem mania de colocar apelido no irmão. Tem ou não tem? De brincar. Ah, você é isso, você é magrelo, você é gordinho, você... Ismael estava brincando com Isaac. Ismael com 14 anos, Isaac pequeno. Chegou o momento de desmamar ele, que ele já estava saindo daquela fase de criancinha para já ser, caminhando para a adolescência. Mas havia a diferença de 14 anos de idade. A Bíblia diz que quando Sara viu o Ismael, filho da egípcia, caçoando, brincando com Isaac, ela ficou nervosa. Ela chamou Abraão de novo. Eu imagino que Abraão, só quando Sara dava uma olhadinha para ele já ficava, já vem de novo, luta de novo. Porque ela olhou e disse a Abraão: vem cá, eu não vou aceitar esse filho da egípcia ficar fazendo isso com o filho da promessa. Porque ele, quem ele é aqui nessa casa? Ele só é um filho de uma escrava. Porém, Agar sabia que aquele também tinha uma promessa. Abraão sabia que Ismael também era uma promessa. Porém, a promessa oficial era aquele que ia nascer de Sara e de Abraão. Preste atenção, meus irmãos, e você vai compreender essa palavra. A Bíblia diz que Sara chamou a Abraão e disse a Abraão: deita fora essa mulher. Ainda hoje você vai pegar Agar e vai colocar ela para correr. Sabe o número 18? Coloca o número 18 assim deitado. Lá no Brasil a gente fala: monta no 18, vira um carrinho para você fugir. Eu creio que Sara estava dizendo para Abraão: Abraão, coloca essa mulher para montar no 18 e para ir embora. Eu não quero mais essa mulher aqui. O filho dela não vai viver junto com o meu. O filho dela não vai herdar nada nessa casa. E naquele dia a Bíblia fala que o negócio na casa de Sara ficou feio. Ei, a situação deu barulho, 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 e a festa acabou. E Sara disse: eu não vou dormir até que essa Agar não vá embora da minha casa. Sabe, irmãos, a gente tem que aprender a ter vergonha na nossa cara. A gente tem que aprender a saber que nós somos causadores de graves problemas, e não depois limpar as nossas mãos como se nós não fizéssemos aquilo. Porque tem muita gente que gosta de aprontar, mas na hora de assumir a responsabilidade, ele não é homem, ele não é mulher. Sabe, o problema disso tudo é de uma Sara ansiosa, é de uma Sara que ela gosta tudo no tempo dela. Sabe por que estava dando essa briga na casa dela? Porque um dia ela tentou ajudar a Deus. Eu espero que quando esse culto terminar, você volta dizendo para casa: Senhor, eu não vou te ajudar, eu só vou orar, porque quem vai trabalhar é o Senhor. Pode bater as palmas e dar glória a Deus, porque a tua ajuda atrapalha, o seu dedinho atrapalha, a sua opinião atrapalha. Diga para essa irmã que está do teu lado: está vendo aí? Fala para ela: está vendo aí, minha irmã? É um manda embora, volta de novo, manda embora, volta de novo. Para quê? Porque simplesmente ela não quis esperar Deus cumprir a promessa dele. Aí sabe o que aconteceu? Agar de madrugada, Abraão levantou de madrugada triste, triste, porque ele sabia que aquele filho também era semente dele. E o coração dele fechou, porque a Agar era só uma escrava, mas o menino era filho dele. Só que a Sara disse: essa mulher aqui não come na mesa, não toma mata-bicho, aquela não come mais nada, nem água essa infeliz vai tomar aqui em casa. Talvez você está escandalizada, mas crente também tem problema, e muito. Por isso que a gente serve um Deus que nos entende, porque a gente é problemático. Isso aqui é Sara, não é uma desviada, não é macumbeira, não é curandeira, é Sara que está fazendo isso. Porque sabe o que faz você ser bom, meu irmão? É a presença de Deus te controlando. Porque se Deus não nos controla, a gente briga, a gente bate, a gente xinga, a gente vai para o soco mesmo, a gente dá chapada mesmo. Mas seja controlado pelo Espírito de Deus aqui nesta manhã. Receba o Espírito Santo de Deus na tua vida, te segurando, te fortalecendo, te ajudando e dizendo: não briga, não grita, não faz barulho.
Ouça o que Sara está te dizendo. Sabe, irmão, não era que Deus estava de conchavo com Sara, não era que Deus estava com alguma coisinha com Sara, é porque Deus está dizendo: eu vou mostrar para Agar que eu não dependo nem de Abraão, nem de Sara para sustentar ela. Eu sou o Deus que cuido dela. Naquela madrugada, Abraão levantou e deu um odre de água para Agar. Um odre de água era como se fosse uma bolsa de couro que levava entre 3 a 5 litros de água. Ele deu um odre, não foi 10, não foi 20, foi um odre com 3 ou 5 litros de água e alguns pães. Colocou na mochila, colocou na pasta e disse a Agar: aqui está o odre de água e aqui está alguns pães. A partir de hoje você não pode ficar mais nessa casa. A partir de hoje o menino também não pode ficar nessa casa. A Bíblia diz que levantaram de madrugada e saíram de novo para o deserto. A primeira vez ela estava grávida, mas a segunda vez ela está com um menino de 14 anos. E aí você fica impressionado: como pode Abraão, um homem tão rico, não ter dado nenhuma jumenta, nenhum camelo, nenhum animal, ter dado apenas um odre de água e alguns pães e dizer: vai embora. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes Deus permite faltar ajuda na terra para você viver a provisão do céu. Às vezes Deus permite pessoas na terra te desprezar para você viver o abraço de Deus na sua vida. Às vezes Deus permite faltar recurso na terra para Deus viver: a partir de hoje eu ando com você e você anda comigo, eu cuido de você e você glorifica meu nome. Pode bater as palmas e dar glória a Deus. É isso que Deus vai fazer. Aleluia, aleluia, aleluia. Às vezes Deus permite as coisas dar errado para Deus começar a dar certo na sua vida. Às vezes Deus permite alguém, olhe para cá, eu prometo que eu vou terminar. Às vezes Deus permite, minha irmã, alguém que pode te ajudar, não te ajudar. Sabe para quê? Para amanhã depois não dizer: só está viva porque eu não deixei passar fome. Então Deus fala: sai da história, porque eu não quero ninguém sendo aquele recheio em cima da sua história. A sua história só vai ter um autor: Deus. Deus cuidou, Deus livrou, Deus protegeu, Deus prosperou. Será que tem glória a Deus para esta palavra? É Deus, não é o homem. 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 Deus vai permitir isso na tua vida. Deus vai permitir gente da sua família que tem empresa, mas não te empregar, porque Deus está dizendo: eu vou cuidar de você. Deus está permitindo gente grande da tua família nem lembrar do teu nome, para Deus dizer: eu me lembro de você. Deus vai permitir oportunidades que você achava aqui da face. Deus está dizendo: eu vou fechar aqui para você viver pela fé. Quando Abraão levantou de madrugada, deu um odre de água e alguns pães, a Bíblia diz que Agar saiu errante pelo caminho, sem bússola, sem GPS, sem saber nada. A Bíblia diz que ela, andando errante pelo caminho, acabou a água e acabou o pão. Irmão, que história difícil, né? A história de Agar é uma história de sofrimento, de frustração, de solidão, de desprezo, mas também de superação. A sua história vai ter um conjunto de desprezo, mas de honra, de quem te odeia, mas de quem ama ficar do seu lado, de gente que já estava esperando para ir no seu óbito, mas de gente que vai no seu aniversário, porque Deus está dizendo: eu vou te dar vida longa. Eu vou te dar vida longa. Ah, meu irmão, vai ter bolo de aniversário para você. Levanta a mão para cima e dá glória a Deus. Você não vai morrer agora. Ela anda distante, acaba a água e acaba pão. Irmãos, quando ela vê que Ismael está desidratado, a boca está seca, os olhos estão encovados, que aquele menino está com as pernas brambas, está fraco. A Bíblia não fala se foi no primeiro dia, se foi no terceiro dia, mas acabou o pão e acabou a água. A Bíblia diz que ela pega o menino fraco e coloca debaixo de uma árvore, num tiro de flecha, mais ou menos 100 metros.
E ela faz uma oração. E ela diz que eu não vejo esse menino morrer. Que eu não vejo meu filho morrer. Mas ela não se lembrou que um dia, naquele mesmo deserto, Deus falou, ele será grande. Oh, minha irmã, quando tudo quiser apagar tudo que Deus falou com você, traga à memória o que te traz esperança. Se Deus falou, está falado. Levante a sua mão e dê um glória a Deus. Ei, quando você olhar para você e dizer, eu não tenho nada, eu não sou nada, lembra que um dia Deus falou, você não é, mas eu sou. E um dia ele falou com Moisés, eu sou o que eu sou. Ele diz, eu sou o que eu quero ser. A Bíblia conta que ela deixou o menino. Irmãos, em 100 metros ela disse que eu não vejo Ismael morrer. Enquanto isso, Sara estava dormindo bem, Isaac estava dormindo naquele quarto. Se fosse nos dias de hoje, papel de parede, ar-condicionado, teria até aquela câmera de babá, sabe? Que Sara lá na cozinha consegue enxergar o Isaac lá na cama se mexendo. Enquanto isso, tem alguém no deserto com sede, tem alguém no deserto com fome, mas Deus nunca vai desamparar aquele que espera nele. Naquele momento, quando ela disse, Senhor, que eu não vejo esse menino morrer, ela olha, e quando ela olha, a Bíblia diz que aparece uma fonte de água no deserto. Irmãos, aquilo não era miragem, aparece porque Deus traz à existência aquilo que não existe. E Deus disse, H, o menino não vai morrer. Pega ele, bebe dessa água, porque eu vou cumprir a promessa que eu falei com ele. Eu quero finalizar esta palavra dizendo para você, pode bater as palmas e dar glória a Deus. Eu quero terminar esta palavra dizendo, talvez você, minha irmã, está nessa, talvez nem a Sara já está mais aqui, agora só tem Agar aqui nessa igreja. Pessoas que já foram mandadas do emprego na hora que você mais precisava. Pessoas que alguém fecharam as portas. Quantas irmãs que eu converso, irmã, minha sogra me expulsou do quintal. Irmã, minha sogra disse que eu não posso morar lá naquele quintal com o filho dela. Minha irmã, tu vai ter uma casa tão grande, prepara um quarto para tua sogra, porque ela vai passar final de semana lá. Deus está dizendo, a sua queda será a vitória que eu tenho reservado para você. Não vai morrer nada do que Deus prometeu na tua vida. Coloque sobre os teus pés. Sabe o que eu entendo nessa história? Abraão é de Deus, Sara é de Deus, Agar também é de Deus. Talvez você está passando luta com quem é crente, minha irmã. Essa é a pior luta. Mas hoje eu entendo que há um tempo determinado para todas as coisas. Existem gente hoje para você que é um problema, mas amanhã vai ser uma solução. Existe gente no teu caminho, minha irmã, que te prejudica muito, mas Deus está dizendo, vai ser bênção na tua vida. Que Deus te abençoe. Pode bater as palmas e dar glória a Deus. Fecha os teus olhos agora, fecha os teus olhos. Eu quero orar pela tua vida agora. Eu quero orar por você agora, nesse momento, e você vai dizer, Senhor, muda minha história, me dá paciência, me ajuda, em nome de Jesus. Começa dando glória, 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 glória a Deus. Senhor, obrigado pela sua palavra aqui nesta manhã. Obrigado, meu Deus, porque nós não entendemos quando passamos pela luta, mas sabemos, meu Pai, que o Senhor tem um tempo para todas as coisas. E eu te peço agora, meu Pai, sobre cada pessoa que está orando agora, Senhor, traga o refrigério para esta pessoa, traga para esta pessoa a vitória. Joga por terra, meu Deus, todo laço, todo embaraço. Revela, meu Deus, aqui nesta noite, nesta tarde, nesta manhã. Revela, meu Deus, porque o Senhor sabe a necessidade desta pessoa. Revela o profundo, o oculto e o escondido. Senhor, que o Senhor traga revelações do teu Espírito. Que o Senhor se movimente através da oração desta pessoa. Aqueles que estão sendo humilhados, aqueles que estão sendo debochados, aqueles que estão sendo perseguidos, ó Pai, eu apresento nas tuas mãos agora a vida dessa pessoa, quebrando, Senhor, as cadeias, as muralhas, as barreiras, repreendendo toda ação de demônios, ó Pai, repreendendo toda ação de Satanás. Confirma, meu Deus, em nome de Jesus, a tua bênção, o teu milagre, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Diga assim, eu tenho a bênção de Deus sobre a minha vida. Eu
declaro a bênção de Deus sobre a minha vida. Graças a Deus. Pode bater as palmas bem alegre para Jesus. Aleluias. Diga comigo: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus que já nos deu a vitória, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Pode bater as palmas bem alegre para Jesus.